Ao assistir uma partida de futebol do seu time do coração, você já teve aquela sensação de que quando você não está vendo a partida, seu time joga muito melhor? Pois bem, e se eu te falar que teve um experimento na física que aconteceu basicamente isso? E sim, estamos falando do experimento da fenda dupla, de Thomas Young. Em 1801, o físico Thomas Young realizou um dos experimentos mais significativos da física quântica, o experimento da fenda dupla. Ele basicamente queria estudar as propriedades da luz e sua natureza, e saber se a luz era uma partícula ou uma onda. Mas não foi isso bem que ele se deparou ao fazer o experimento, e teve uma descoberta extraordinária depois disso. Ele começou então botando uma fonte de luz atrás de uma parede com duas aberturas, duas fendas, o que faria com que a luz se dividisse em duas, ou seja, dois feixes, que interagiriam entre si após essa parede e criando um padrão de franjas claras e escuras numa tela atrás da parede. Essas franjas então seriam geradas pela interferência da luz, porque já que a luz passou por duas fendas opostas e criou dois feixes novos de luz, eles basicamente interagiriam entre si, criando padrões complexos de ondas luminosas, que daí poderiam ter tanto interferência construtiva quanto interferência destrutiva. Essas duas interferências ocorrem pela diferença de fase entre as duas ondas luminosas. Se as duas ondas estiverem na mesma fase, elas vão basicamente se juntar, fazendo uma interferência construtiva, o que vai gerar uma luz mais luminosa e assim uma franja clara. Já agora, se estiverem em fases opostas, elas vão basicamente se aniquilar, gerando uma franja escura. Ou seja, como uma propriedade de ondas, isso basicamente implica que a luz ela tem que ser uma onda para isso ocorrer, certo? Na verdade, não é bem assim. Os cientistas começaram a querer estudar um pouco mais o comportamento desses fótons e foram observar eles individualmente, igual você observaria sua partida de futebol. E adivinha só? Os fótons pararam de se comportar como ondas e começaram a se comportar como partículas. Então eles escolhiam uma fenda ou outra para passar, não passavam mais as duas ao mesmo tempo, não tinha mais a interferência das ondas, porque não eram mais ondas, eram partículas, e não tinha mais o padrão de franjas. Ou seja, foi basicamente como se alguma força do universo falasse que a gente não pode saber daquilo ali ainda. Não pode saber se os fótons são partículas ou ondas. Esse experimento, então, é um dos experimentos mais importantes da história da física, porque ele nos mostrou que a luz e a matéria conseguem se comportar tanto como onda como partícula, criando então a dualidade onda-partícula. Ele basicamente também nos mostra que a natureza é muito mais complexa e muito mais enigmática do que a gente achava, porque esse experimento, feito em 1801, até hoje não se tem uma resposta completa para o que ele pode ser representado e é debate até hoje no mundo da ciência. Então, muito obrigado por assistir até aqui, peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!